Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, espero que seja de manhã, durante o horário que normalmente vocês assistem suas aulas. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre movimentos da Terra. É isso mesmo, essa coisa aí que vocês estão cansados de ouvir, só que é essencial para nós, até porque os efeitos desses movimentos, eles geram inúmeras consequências para nós terráqueos, ok? Então vamos lá, começando com o movimento de rotação do planeta. O que seria aquele movimento de rotação, gente? Bom, é aquele movimento que causa consequências diárias para nós. Ou seja, é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, ou seja, existe um eixo imaginário e a Terra gira em torno dele. É como se você lançasse uma bola de basquete e girasse ela sobre o seu dedo. Quando ela gira sobre o seu dedo ilustra esse eixo imaginário de rotação. E essa rotação ela acontece saindo do oeste em direção ao leste. Nós já vamos ver uma imagem e isso ficará mais claro para vocês. Esse movimento de rotação ele leva aproximadamente 24 horas para acontecer. São 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. Mas fiquem tranquilos, tá? Vocês podem considerar 24 horas aproximadamente tranquilamente, ok? Sem estresse, sem perturbação. Agora vem a parte principal, que são as consequências. Esse movimento de rotação ele vai gerar duas consequências que estão interligadas. A primeira são a sucessão dos dias e das noites, ou seja, em uma determinada região do planeta, enquanto é dia, na outra região vai ser noite, ok? E por conta dessa diferença de luminosidade, foi criado o sistema dos fusos horários, ou seja, não fazia sentido ter a mesma hora para o mundo inteiro, já que determinado local está de dia e outro local está de noite, ok? Então, vamos observar uma imagem aqui. Opa, passei. Olha lá. Então aqui nós temos o planeta Terra, tem essas linhas aqui em branco. Tá? Primeiramente, ignore essa linha, ok? Então nós temos o planeta e aí vocês podem ver que existe uma parte que está mais clara, que nós chamamos de dia, e uma parte que está escura, que nós chamamos de noite. E aqui então nós temos os raios solares em direção ao planeta, ok? Se o planeta não girasse, só uma região ficaria de dia, só outra região ficaria de noite, ok? Como ele gira, então todas as regiões elas podem receber luminosidade, podem receber radiação solar durante algum momento do dia. Com exceção de alguma região ali que nós vamos ver que acontece um fenômeno muito peculiar, ok? Então, primeira coisa, sucessão dos dias e das noites, ok? Percebam que existe essa linha que divide esse raio, né, essa faixa de luminosidade, ok? Então, como o planeta é uma esfera, metade dele está sendo iluminado, a outra metade não está sendo iluminado. E ele gira do oeste, coloquei um W aqui porque normalmente aparece em inglês, em direção ao leste, ok? Então o movimento vem nesse sentido aqui, ok? Tranquilos? Bom, só deixa eu apagar aqui e passemos para a próxima parte. Não sei se vocês perceberam, mas essa linha pontilhada aqui é o tal do eixo imaginário da Terra, ok? Percebam que esse eixo imaginário ele está meio torto, né? Ele está cambaleando, ele está caindo. Então, o que acontece aqui, galera, é o seguinte. Estão vendo essa linha pontilhada que sai aqui do Sol? Estão vendo? Essa linha pontilhada, ela é a órbita que o planeta percorre em torno do Sol. Tá? É o caminho, a órbita é o caminho, é a rota que o planeta percorre em torno do Sol, ok? Então, essa linha pontilhada que eu marquei aqui no planeta, vou marcar de novo para vocês verem. Ela está 23 graus inclinada em relação a esse plano de órbita, a essa linha que é a rota, né, que é o roteiro
o caminho que a Terra faz em torno do Sol. Então, para ficar mais fácil, imagina assim, aqui está a linha de órbita e aqui nós temos, então, vou apagar para ficar mais fácil, aqui está a linha da órbita, né? O caminho que a Terra faz, e aqui então está o eixo da Terra, que ele está 23 graus inclinado, ok? Tá, Matheus, mas o que tem a ver isso? Qual é a diferença que isso faz? Gravem bem isso, porque quando nós formos falar de translação, essa inclinação ela será importante. Por agora, o que nós podemos destacar em relação a esse eixo de rotação inclinado? É o seguinte, galera. Olha essa imagem aqui que ela está um pouco mais exemplificada. Vocês podem ver que aqui e aqui nós temos aqueles chamados círculos polares. Para você que já estudou coordenadas geográficas, você sabe que os círculos polares é uma latitude, ok? Vou apagar para ficar mais fácil de entender. Agora, reparem bem, o Sol está iluminando essa parte do planeta, então vejam aqui, né, a faixa de luminosidade, mas se vocês imaginarem um pouquinho, vocês vão perceber que essa regiãozinha aqui, ó, vou até pintar ela, essa regiãozinha, independentemente do tanto que a Terra gire, essa faixa não vai para o lado escuro. Peraí, como assim? Gente, essa faixa aqui, essa regiãozinha que seria o Polo Sul, nesse caso, nessa posição que ele se encontra, ele não para de receber luz, ou seja, só fica de dia. Ao contrário do Polo Norte, olha o que está acontecendo lá no Polo Norte. Lá no Polo Norte, ele não consegue receber luz, ou seja, ele está numa posição em que só fica de noite. Ou seja, os polos, eles são uma exceção quando nós falamos dessa rotação do planeta. Por quê? Porque esse eixo inclinado faz com que uma determinada região, dependendo da época do ano, só receba luz. Outra determinada região não receba luz. Mateus, mas quando isso vai mudar? Isso vai mudar quando o planeta mudar de posição em relação ao Sol. Ou seja, quando ele continua girando em torno do Sol, que é o que nós chamamos de translação. Ok? Então, por enquanto, gravem isso. Gravem que esse eixo inclinado, ele causa esse efeito nos polos que nós chamamos de sol da meia-noite. No verão, e aí pode acontecer tanto no Polo Sul como no Polo Norte, tá? Mas nessa imagem está acontecendo no Polo Sul. Então vai ser verão no hemisfério sul. Nessa imagem, durante 6 meses, o Polo Sul, a partir aqui do Círculo Polar Antártico, que é essa linha aqui, que é uma latitude, ele não para de receber luz, só fica de dia ali durante 6 meses. Tá? Vocês que só estão mexendo agora no computador, depois dá uma pesquisadinha lá no Google, coloca lá, sol da meia-noite. Vocês vão ter alguns vídeos disso acontecendo na realidade. Muito interessante, pessoal. Tudo bem? Então, um dos efeitos desse eixo inclinado é esse fenômeno do sol da meia-noite. Ok? Passemos para o próximo, o movimento de translação, aquele movimento que a Terra faz em torno do Sol. Ok? Esse movimento leva 365 horas? Não, né, Matheus? 365 dias. Borra aqui, ó. 365 dias para acontecer. Tudo bem? Aproximadamente também. Porque, na verdade, é um pouco mais do que 365 dias. São 365 dias e 6 horas. Tá, mas e aí, Matheus? Então, o ano novo não é meia-noite, o ano novo é 6 horas da manhã do dia 1º de janeiro. Não é bem assim. Por quê? Porque foi criado um mecanismo para corrigir isso,
que nós chamamos de anos bissextos. O ano de 2020 foi um ano bissexto. Eu falo foi porque esse vídeo está sendo gravado no dia 12 de abril, ok? Então nós tivemos o dia 29 de fevereiro no ano de 2020. Existiu uma regrinha, ano que tem Olimpíada é ano que tem ano bissexto. Agora, por conta do coronavírus, a Olimpíada de 2020 foi adiada para 2021. Então não sei se essa regrinha vai funcionar ainda. Agora, vocês podem imaginar que é o ano que vai ter eleição para prefeito lá da sua cidade. É ano que tem ano bissexto, que tem 29 dias no mês de fevereiro, ok? Bom, vamos para a principal consequência do movimento de translação, que são as estações do ano. Galera, pensem bem, estação do ano é nada mais nada menos do que uma mudança climática. Por quê? Porque lá no verão você vai para a praia porque está mais quente. No inverno você coloca a blusa porque alguns dias são mais frios. Então, estações do ano tem a ver com mudanças climáticas, ok? Mas isso ocorre por quê? Por conta da posição do eixo de inclinação da Terra e da posição da Terra em relação ao Sol. Pessoal, aquele papo de que o verão é porque o planeta está mais perto do Sol, mas o inverno é porque está mais longe, não tem nada a ver isso aí, galera. Papo furado. Olha na imagem aqui. Tá? Olha na imagem. Existe uma pequena diferença, mas não para criar diferenças climáticas assim tão grandes. Ok? Então, olha lá. Estações do ano decorrem de duas coisas. Do que, Mateus? Do eixo inclinado da Terra, isso aqui, ó, o eixo inclinado, tá? E da posição do planeta em relação ao Sol. Uma hora está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui. Ok? Então são essas duas coisas. Nessa imagem, vocês podem ver que o hemisfério sul, vou fazer aquela linha de iluminação de novo, lembra lá? Ó? Aqui é dia, aqui é noite, né? Imagina isso. Mas agora vocês podem ver que nessa posição, o hemisfério sul, o que é o hemisfério sul, gente? É a metade sul do planeta, ok? É o sul da linha do Equador. Dá para vocês verem que essa parte ao sul aqui está recebendo mais radiação do Sol do que o hemisfério norte. Olha o hemisfério norte aqui, como está recebendo bem menos. Se o hemisfério sul está recebendo mais radiação, então isso significa que é verão no hemisfério sul. Ou seja, começou o nosso verão lá em dezembro. Agora, 3 meses depois, em março, nós temos a mudança para uma outra estação. Ou seja, não é nem o hemisfério sul, nem o hemisfério norte que está recebendo mais radiação. A maior parte da radiação está sobre a linha do Equador. Então, isso dá início no hemisfério sul, acompanhando a sequência, né? Lembram lá que aqui nós vimos que era verão no sul. Então, depois do verão, vem o outono no hemisfério sul. Dá para vocês acompanharem aqui no cantinho, ó. Ok? 3 meses depois, em junho, começa o inverno no hemisfério sul. Olha o que aconteceu. De novo, aquela faixa de luminosidade. Agora vejam que o hemisfério norte está recebendo mais luz do que o hemisfério sul. Olha o tantinho aqui no hemisfério sul, olha o tantão lá no hemisfério norte. Então é verão para eles, consequentemente é inverno para nós. E em setembro nós vamos ter o início da primavera. É a mesma coisa do outono. É a mesma coisa, só que ao invés de ser em março, vai ser em setembro. Ok? Então percebam que dependendo da região, dependendo do hemisfério que está recebendo mais luminosidade, mais radiação, mais calor do Sol, é a estação mais quente. Consequentemente, na outra região vai ser a época que eles vão receber menos radiação. Vai ser a estação mais fria. Mas, Mateus,
eu não entendi muito bem. Por que no hemisfério norte vai ser verão e no hemisfério sul vai ser inverno? E vice-versa, dependendo da época do ano. Lembra da inclinação, gente? Vou voltar aqui. Lembra da tal da inclinação? Olha lá. Nesse caso, podem ver que o hemisfério sul está recebendo mais radiação porque está inclinado. O hemisfério norte está recebendo menos também por conta dessa inclinação. Ok? Então a inclinação tem tudo a ver com essa diferença de luminosidade de radiação. Por isso que enquanto é uma estação do ano no hemisfério sul, nós temos a estação contrária no hemisfério norte. Ok? É sempre o contrário. Então, hoje, 12 de abril de 2020, nós estamos no outono do hemisfério sul. Ok? Se aqui é outono, qual é a estação contrária no hemisfério norte? Primavera. Daqui a alguns meses, nós vamos ter o início do inverno no hemisfério sul. Qual a estação do ano vai ser no hemisfério norte? O verão. E por aí vai. Ok? Bom, para finalizarmos a nossa aula aqui. Solstícios e equinócios. O que é isso, gente? Bom, tem a ver com o que a gente acabou de dizer, com o início das estações do ano. Quando nós falamos em equinócios, nós estamos falando do momento em que o Sol, aquela luminosidade, ela cruza a linha do Equador. Ou seja, a radiação do Sol, ela vai incidir com maior intensidade aqui, ó, na linha do Equador, certo? Ficou torta a minha linha aqui, tá, gente? Mas é na linha do Equador. Isso faz com que tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul recebam quantidades iguais de energia. Então, nesse caso, gente, nós estamos numa estação de transição. Ou seja, não vai ser nem a mais quente, nem a mais fria. Primavera e outono são estações de transição. Transição para onde, Matheus? Ou para a estação mais quente, ou para a estação mais fria, ok? Agora, desculpa, destacando aqui, nós temos um equinócio que acontece na primavera e nós temos um equinócio que acontece no outono, ok? Que vai ser na época que começa o outono e começa a primavera. Ah, eu não lembro quando começa o outono no hemisfério sul. Começa em março. Eu não lembro quando começa a primavera no hemisfério sul. Começa em setembro, ok? Então, o equinócio é quando o raio solar bate em cima da linha do Equador, ok? Agora, os solstícios é um momento que o Sol está mais afastado da linha do Equador. Ou seja, ou o hemisfério norte ou o hemisfério sul vai estar recebendo mais radiação. Depende do hemisfério e da estação do ano. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, vocês podem ver que o hemisfério sul está recebendo mais radiação. Deixa eu apagar aqui. Olha lá, está batendo bem em cima do Trópico de Capricórnio, que está no sul. Tá vendo? Está escrito aqui, ó. Então, se o raio solar está incidindo com mais força, com mais intensidade no Trópico de Capricórnio, é verão no sul e inverno no norte. 6 meses depois vai acontecer o contrário. Olha lá a radiação incidindo no Trópico de Câncer, que está lá no hemisfério norte. Então é verão para eles e inverno para o pessoal aqui do hemisfério sul, ok? Quando começa o verão no hemisfério sul, Matheus? Começa em dezembro. Quando começa o inverno no hemisfério sul, Matheus? Começa em junho. São 4 estações do ano, gente. 4. Se existem 12 meses no ano, são 3 meses aproximadamente para cada estação. Tudo bem, meus amores? Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima. Grande abraço.